Gênesis. Parte 9. No vídeo anterior refletimos sobre a diferença entre confiar no Senhor e fazer do Senhor a própria confiança. Jeremias 17 nos mostrou o contraste entre a árvore plantada junto às águas, que permanece verde e frutífera mesmo no tempo de seca, e as tentativas humanas de cobrir a própria nudez com folhas de figueira, como fizeram Adão e Eva. Essas folhas representam esforços religiosos e artificiais que não sustentam nem produzem vida verdadeira. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, seguimos para a conclusão dessa série, o amor restaurador de Deus e os rios do Éden, onde a narrativa bíblica nos apresenta a figueira e o templo estão ligados como duas faces de uma mesma mensagem. Jesus, ao sentir fome, se aproxima de uma figueira cheia de folhas, sinal de que deveria haver frutos, mas não havia. Essa fome não era apenas física, mas espiritual. O Senhor buscava a realidade, e encontrou apenas aparência. Assim também o templo em Jerusalém, cheio de cerimônias e ritos, mas sem vida, sem fruto. A lição é clara: Deus não se agrada de folhas sem frutos, de aparências que escondem esterilidade espiritual. O problema não é o tempo de não frutificar, mas sim exibir uma aparência de algo que não existe. Aqui o que temos é um relato sobre o templo. Há um parênteses, e esse parêntese se dá descrevendo o Senhor indo para Betânia e voltando no dia seguinte. Encontramos o caso da figueira e continua o relato no templo. Esse é um exemplo, não existem muitos, mas existem alguns exemplos desses parênteses e há uma lei de interpretação muito interessante que diz que toda vez que existe um parênteses assim, os entornos ajudam a interpretar o que está dentro. Tem um sanduíche, o pão ajuda a interpretar o presunto. Porque vinha uma narrativa, tem alguma coisa diferente e depois continua a narrativa. Pegue a narrativa, e isso tem que estar vinculado intimamente com aquilo que ficou no meio. Então o que temos aqui é um templo supostamente tudo bem, mas estava tudo mal aparentemente tudo bem. Mas na verdade estava tudo mal e é precisamente isso que aquela figueira representa. Porque o texto diz que o Senhor teve fome. Ora, o Senhor era um homem espiritual e as manifestações físicas dele, certamente, na sua maioria, elas nasciam no seu espírito, e essa fome não parece ser uma fome física. Não há muitas ocorrências do texto no Novo Testamento em mencionar o Senhor com fome, a menos na tentação, mas lá diz que ele ficou 40 dias sem comer e o texto diz que depois disso teve fome. Então quase que dizendo que aquela fome era física, pois estava 40 dias sem comer. Mas aqui certamente ele havia jantado em Betânia, havia tomado o café da manhã também. E aqui diz, teve fome. Essa fome, muito provavelmente é uma fome que tem uma origem no seu espírito. Seu espírito procurava algo que não encontrava. E isso lhe deu essa fome. E logo depois diz que de longe ele viu uma figueira, com folhas. Folhas de uma planta, de uma árvore, é aparência. Ele foi lá para ver se porventura encontrava figos. E o texto diz que ele não encontrou figos e amaldiçoou a figueira mesmo não sendo tempo de figos. Aí ficamos dizendo que isso é covardia. Mas não, irmãos. Há uma razão para isso. Dizem os botânicos que naquela região, as figueiras, primeiro, soltam os figos e depois as folhas. Essa é a sequência. Primeiro o fruto, depois as folhas. Ele viu as folhas e qual então que era a consequência óbvia? Tem que ter fruto. Foi lá e não havia fruto. Vamos juntar alguns pedaços importantes aqui. Primeiro no contexto que a gente vê, do templo. Esse era exatamente o cenário do templo. A aparência estava toda lá. Os sacrifícios, os costumes, em outras palavras, a religião. Mas na hora em que o Senhor entrou no templo, a olhar e a procurar a realidade, ele não encontrou nada daquilo. E ele falou, aqui eu não fico. O Senhor não coaduna com a aparência vazia, a hipocrisia. Aí ele foi para Betânia. Não é de admirar que aqui é uma figueira e as folhas da figueira. Precisamos nos lembrar de Adão. Aqueles judeus estavam exatamente como estavam Adão e Eva.
Nuse tentando cobrir a nudez com um conjunto de ritos, de costumes, de etc., dando uma aparência de santidade, de piedade, mas na hora em que o Senhor foi lá e procurou o fruto, não havia. Aqui temos verdadeiramente uma parábola vivida pelo Senhor. O Senhor viveu, experimentou. E diz que não era época de figos, não era tempo de figos. Isso precisa nos dar uma lição, porque, irmãos, na nossa vida tem tempos que não é tempo de fruto. Isso não é problema. O problema é não ter fruto e ficarmos soltando um monte de folhagens, dando uma aparência de alguma coisa que não existe. É isso que está errado. Se aquela figueira não tivesse nem frutos e nem folhas, ela tinha passado desapercebida. O Senhor iria passar de largo. Mas o texto diz claramente que ele, vendo a figueira cheia de folhas, foi lá ver. Viu que tinha folhas e, portanto, tinha que ter frutos. E não tinha frutos. Nós não podemos deixar de fazer essa conexão com o Salmo 1 quando fala assim, 3, e no devido tempo dá o seu fruto. Existe um tempo para frutificar, existe um tempo correto, adequado em que se dá o fruto. Cada fruto no seu tempo. Aqui não era tempo de fruto. Esse não era o problema. A gente pode até achar que o problema era que na figueira não tinha figo. Mas o texto diz que não era tempo de figo. O problema eram as folhas. O problema era a aparência que aquela figueira dava de que haveria algo e na realidade não havia nada. Apenas para terminar, versículo 20, volta à figueira. Marcos 11 verso 20. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. 21. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então é curioso porque essa história é um sanduíche duplo. Começa com o templo, fala da figueira, volta ao templo, volta a falar da figueira. Então a história do templo tem que nos ajudar a entender a figueira e a figueira tem que nos ajudar a entender o contexto que Israel vivia naquele momento. E o Senhor foi tão drástico naquele momento. Jamais nasça fruto de ti. Marcos 11 verso 14. Então, lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Sabemos o que é que isso representa para Israel e nós não vamos entrar nisso, mas precisamos considerar esse ponto. Existe o tempo de frutificar, o tempo devido para dar frutos e é bom que a gente tenha frutos. Mas, se não tivermos o fruto, por uma razão ou por outra, talvez até porque não seja o momento, não podemos ousar soltar folhas, irmãos. Dá a aparência de alguma coisa que não existe. Aí cabe a nós corar de vergonha, nos prostrarmos diante do Senhor em humilhação de falar: Senhor, estou seco, não tenho nada. Se aprouver ao Senhor, conceda. Eu oro da sequidão. Então, originalmente, mas não vamos achar que a folha, em si, é errada. Lembra do Salmo 1? Lembra lá de Jeremias 17? Há uma promessa ali. A folhagem não murcha. O problema é que lá a folha estava sempre com fruto. Salmo 1, fala de folhagem e fala de fruto. Jeremias 17, fala de folhagem e de fruto. Aqui, só folhas. Esse é o problema. Em João capítulo 15, que por alguns é considerado uma parábola, talvez a única do livro de João, mas talvez seja muito mais uma analogia do que propriamente uma parábola. João 15 verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muito bem, temos aqui e não precisamos entrar no mérito do ramo que não dá fruto. Esse está junto com o ímpio, está junto com o arbusto, está junto com a palha e provavelmente uma analogia com respeito a Israel, mas aqui a nossa atenção é para aquele ramo que permanece no Senhor. E aqui fala de fruto.
Onde que está? Vamos dizer assim, a folhagem aqui está implícita. Quando ele diz que meu pai é o agricultor, e todo o ramo que permanece nele dá fruto, o pai o limpa. É a poda. Irmão, o que é que a gente poda? Entre outras coisas, folhas que já vão ficando meio secas e às vezes folhas que não estão tão secas assim, mas que precisam dar lugar a folhas novas, com nova vida. Aqui é quase como se dissesse, olha, o pai é o grande encarregado de tratar da nossa folhagem. Nós paramos a leitura em Jeremias 17 no versículo 8. Não sei quantos tiveram a curiosidade de dar uma olhada no 9, que é um versículo muito conhecido que diz. Jeremias 17 verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se nós formos nos avaliar ou julgar as nossas folhas, nós vamos fazer isso errado, provavelmente. Nosso coração nos engana. Você acha que a sua folha está chique, mas não está. Você acha que pode ter aquelas folhas, mas não pode. Não é? Nós precisamos nos render ao trato do Senhor. Ele precisa nos podar, mas a poda dele é exatamente, às vezes, tirar essas folhas que não eram para estar aí. Observe que as folhas têm um aspecto positivo, mas também têm um aspecto negativo. Lembre de Adão, lembre da figueira que o Senhor amaldiçoou. Então nós precisamos, de bom grado, nos colocar nas mãos do Senhor, permitir que o Pai exerça o seu processo de poda. Mas o objetivo é um só, é que dê mais fruto ainda. Lembre que o fruto não é o mérito da árvore, mas é uma consequência da árvore estar plantada junto a ribeiros, estender as suas raízes para as fontes de água. Aqui o próprio Senhor diz, sem mim, nada podeis fazer. O fruto que aparece na ponta do ramo é mérito mesmo da videira que transforma a água, o solo, aquelas coisas todas em fruto. Então, no Salmo 1, naquela menção que o salmista faz à postura daquele homem com respeito à palavra de Deus. Talvez, a nossa falta de frutos muitas vezes esteja relacionada à maneira não muito intensa como que a gente se relaciona com o Senhor, com a palavra, nossa intimidade é pequena, meditamos pouco na palavra de Deus. Acabamos confiando em pessoas, no homem, na força, o Senhor não é exatamente a nossa confiança e enfim, uma coisa vai embolando com a outra. Isso precisa do toque do Senhor, precisa da correção do Senhor, mas é mais do que isso. Porque mesmo em todas as nossas fraquezas, pela bondade de Deus continuamos e prosseguimos, corremos o risco concreto, real, de fazer o que Adão e Eva fizeram. Em algum momento você sente que está menos do que deveria, está nu diante de Deus. Talvez nu diante dos seus irmãos e aí o que é que você vai fazer? Folhas. Essa é a nossa tendência. Folhas sem frutos. Basta clamarmos ao Senhor e tremer diante dele. Senhor, poda. Pode tirar todas as folhas. Que sejamos como a verdadeira figueira. Primeiro solta o fruto, dá o fruto e depois as folhas vêm naturalmente e o Senhor não precisará lidar conosco de forma tão rigorosa como ele teve que lidar com aquela figueira. Que o Senhor nos dê graça e nos abençoe. Amém. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.